Olá pessoal, aqui é a Prof. Gabi e a aula de hoje é de Ciências. Na aula de hoje vamos abordar sobre as relações ecológicas. Vocês estudaram que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Será que todas as interações entre os seres vivos são benéficas para os envolvidos? Pensem na interação entre a abelha e a flor mostrada no início do capítulo da nossa apostila. Ela é benéfica para os dois seres vivos? As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam uma sociedade. No filme Vida de Inseto, por exemplo, podemos ver claramente como funciona essa sociedade. Observe o tubarão representado nessa imagem ao lado. Os peixes que são presos ao tubarão são chamados de rêmoras. Nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. A anêmona do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por eles. Na imagem apresentada no início do capítulo na página 2, há outro exemplo de protocooperação. Nesse caso, a flor fornece o alimento, o néctar, para a abelha. Já a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os líquens, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem a umidade e sais minerais que também são utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Nós, seres humanos, mantemos uma relação harmônica de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam auxiliando na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo que recebem abrigo e nutrição. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. As relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos é prejudicado. Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, um indivíduo captura outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador e o que é capturado é chamado de presa. Observe nessas imagens, o camaleão e a águia se beneficiam nessa relação, enquanto o gafanhoto e o peixe são prejudicados. O predatismo também ocorre entre animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta de capim, por exemplo, ela está predando a planta. A competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento, luz e água. Em uma floresta, por exemplo, diferentes espécies de plantas competem por água, luz do sol e nutrientes do solo. A competição pode ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Em uma floresta, por exemplo, diferentes espécies de plantas competem por água, luz do sol e nutrientes do solo.
No parasitismo, um ser vivo se alimenta de outro sem necessariamente causar sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita, e o que serve de alimento é o hospedeiro. Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que com o tempo provoca o enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo à morte. O parasitismo é uma relação obrigatória para o parasita, pois este não sobrevive sem o hospedeiro. Existem plantas que são parasitas de outras, como a cipó-chumbo e a erva de passarinho. O parasita retira do hospedeiro os nutrientes que necessita para sobreviver. Existem parasitas que são externos, como carrapatos, piolhos e pulgas. Esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a ela, alimentando-se de sangue. Existem os parasitas internos, ou seja, que vivem dentro do corpo dos hospedeiros, como por exemplo a lombriga. Elas habitam o corpo de outros seres humanos e de outros animais, retirando os nutrientes de que necessitam e causando doença a seus hospedeiros. Agora que você já compreendeu um pouco melhor o conteúdo, leia os textos das páginas 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e realize as atividades das páginas 16, 17, 18 e 19 da apostila de ciências. Enfim, pessoal, por hoje é só. Um grande beijo da Prof. Gabi e até logo!